Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário-geral da UGT, Mário Mourão. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? É o que Portugal tem de melhor, que é o capital humano, somos todos nós. E é desse capital humano, e é para esse capital humano que a UGT também trabalha, e nesse sentido agendou uma greve geral para 11 de dezembro. A decisão foi aprovada por unanimidade. Dia 19 há nova reunião com a Ministra do Trabalho, dia 10 há a reunião da Concertação Social. Pergunto-lhe, ainda há margem para desconvocarem a participação na greve e em que circunstâncias é que isso pode acontecer? Margem há sempre, depende do governo. As negociações têm que ter duas partes, porque senão não são negociações. A UGT sempre esteve disponível, como continuará a estar disponível para, à mesa das negociações, encontrar um ponto comum para que possa haver um acordo. E, se houver essa vontade, e essa vontade está do lado do governo... E está a haver essa vontade? Até agora não houve. Até agora... Mas agora já há. Não, quer dizer, neste momento ainda não há, porque apesar de nos ter sido entregue um documento diferente daquele que foi entregue no dia 24 de julho, aquilo eu julgo que continua a estar ali desequilibrado, estão mais medidas para os patrões, algumas que nem sequer ainda estavam neste processo, no anteprojeto, e que, por isso, é muito pouco, é um documento muito inócuo. Mas esse documento, o que é que tem? É todo o anteprojeto com alterações ou são só as alterações? Não. É algumas questões, como a parentalidade, a amamentação, que a senhora Ministra logo selecionou no início, e colocou num documento. Colocou agora num documento, porque sim, uma das coisas que nós... chamámos a atenção para o Governo e que nos levou a tomar esta atitude de outras medidas sem excluir uma greve geral, foi que o Governo anda a negociar isto desde 24 de julho, quando foi entregue na Concertação Social o anteprojeto, como um anteprojeto. Houve várias reuniões bilaterais, já houve várias reuniões plenárias da CPCS. Quantas reuniões bilaterais é que tiveram já? Julgo que foi 4 ou 5 reuniões. Houve reuniões também com algumas associações patronais e o documento que hoje está na mesa, desculpa, agora já não é este, que estava a semana passada, era o mesmo de 24 de julho. Portanto, não havia o documento, era aquele. Mas na última terça-feira isso mudou. Sim, não é? não digo que mudou. O que mudou foi a atitude de começar a pôr num documento aquilo que o Governo estava disponível a acomodar das propostas da UGT. Mas notou também uma mudança de postura por parte do Governo e da Ministra? Olha, eu sinceramente, a postura é a mesma. O Governo sempre disse que queria negociar, mas não era consequente com aquilo que dizia. E por isso, negociar é verter para a proposta que existe, os contributos, para ver que se nos aproximamos de posições para que possa surgir depois um acordo. Não foi isso que aconteceu, quer dizer... Nem na terça-feira isso acha? Não, na terça-feira foi entregue um documento que foi já para o Secretariado Executivo da UGT, para análise, para o Departamento Jurídico, mas é um documento que provavelmente não altera sequer, sei lá, 5% daquilo que foram propostas que a UGT fez. É um documento inócuo que está lá as questões da parentalidade, da amamentação, algumas questões, mas nos restantes artigos, algumas até são piores que a que lá estava. Em quê, por exemplo? Olha, no outsourcing, por exemplo, nós chegámos, quando discutimos a questão do outsourcing, dissemos que, por exemplo, que estávamos em desacordo. E a senhora Ministra disse, bom, isto é para empresas acima de 50 trabalhadores, não para as pequenas empresas. Mas no caso do outsourcing, o que estava em causa era revogar a anterior proibição de outsourcing após despedimentos, durante um período após despedimentos, certo? Não. O que está hoje é que o outsourcing só pode ser aplicado a empresas que não tenham feito despedimento coletivo
nos últimos 12 meses. Isto é o que está em vigor. Isto é o que está em vigor. O que a Sra. Ministra propôs foi que só se aplicava o outsourcing de imediato para empresas com menos de 50 trabalhadores, porque eram pequenas e médias empresas, e, portanto, o exemplo que ela dá, o contabilista, bom, o contabilista, porque é que há de ter um contabilista e uma empresa com 50 trabalhadores, até 50 trabalhadores, não possa contratar um outsourcing? Nós já dissemos logo que isso não estaríamos de acordo, mas a proposta, por exemplo, este documento que vem, já tira até as empresas, é para todas, já tira mesmo a questão de ser aplicada até às 50, às empresas até 50 trabalhadores, porque as outras mantinham os 12 meses, as grandes empresas. Mas então como é que fica? Isso recuou, a Sra. Ministra recuou, agora já nem é para todas. Quer as que têm mais, quer as que têm menos, é igual para todas. Mas que sentido é que faz essa proposta se sabe de antemão que o GT não concorda com isso? Porque é que propõe essa alteração dessa forma? É por isso que eu ainda tenho dúvidas se o Governo quer mesmo negociar e quer dialogar. Ou se quer empurrar isto para a Assembleia da República. E que não tem coragem de o dizer ainda, porque estamos na discussão do orçamento, que será, em princípio, votado em 27 deste mês, e provavelmente o Governo não quer tomar já essa decisão, quer ver se arranja argumentos para dizer: bom, os parceiros não quiseram discutir, nomeadamente o parceiro da UGT, que é aquele que parece que tem preocupado muito o Governo, porque os patrões estão acomodados, os patrões estão satisfeitos. Eu, se fosse patrão, era a melhor proposta que podia surgir, era esta. Portanto, mas acha que a Ministra se sentiu, de certo modo, pressionada para ir novamente à negociação com o GT depois da marcação da greve e, eventualmente, também dos candidatos a Presidente da República assumirem que preferiam um consenso em sede de concertação social? Acha que a Ministra poderá ter sentido aí alguma pressão? Provavelmente, não sei se sentiu a pressão, quer dizer... a Sra. Ministra, aquilo das últimas declarações, julgo que disse a UGT resolveu acabar com as negociações ou fazer uma ruptura. Significa uma ruptura? Que disse que a decisão houve significa ruptura, greve, porque sim. a UGT quis. Não, a UGT nunca quis ruptura, nem nunca quis ir para a greve. A UGT disse: é preciso ir elaborando as propostas e os contributos que o Governo está disponível a aceitar, porque mesmo nisso depois ainda temos que negociar. E não tivemos nada. Se os meus colegas do Secretariado Nacional me perguntassem, então, qual é a evolução? Eu tinha que lhes dar o documento de 24, porque não tinha havido nenhuma evolução. Mas neste novo documento que o Governo colocou esta semana em cima da mesa, deste documento não consta, por exemplo, o conteúdo já é público, a recuperação de mais 3 dias de férias em função da assiduidade, que era uma das reivindicações da UGT dos últimos anos? Sim, é evidente que consta, mas isso, o que é que isso vale, por exemplo, relativamente aos despedimentos? E não há Porque é que os recuos? trabalhadores que querem 30 dias de férias, se forem despedidos, vão ter o tempo todo? Não é os 3 dias de férias que vai resolver o problema dos despedimentos, do outsourcing, do banco individual, o banco individual de horas, dos horários, em que o trabalhador fica nas mãos com um instrumento que decide os horários que vai estabelecer na empresa. Portanto, o que é que os 3 dias de férias... O que é que um trabalhador interessa 3 dias de férias tem uma ameaça sobre si do despedimento ser flexível? Ou seja, quando vocês aprovaram por unanimidade a greve, já tinha estas alterações da reunião de terça-feira. Portanto, já foi exato. com base nisso que fizeram, Exatamente. que decidiram na mesma, portanto, avançar com a greve. Não tinha razões para não propormos aos órgãos da UGT aquilo que já tínhamos definido, porque não alterou a posição da UGT. Agora, também, segundo percebi, pela sua percepção, é que, no fundo, há aqui um tentar de empatar esta negociação, dando a entender que, efetivamente, se quer negociar, quando o que se pretende é levar o documento ao Parlamento para, com o Chega, fazê-lo aprovar. E daí, essa foi também uma das razões para avançarem com a greve? Ou seja, era preciso realmente anunciar esta medida de força tão extrema? Nós íamos anunciar face àquilo que eram as negociações. Independentemente da perspectiva do cenário que possa vir a acontecer? Sim, porque aquilo que é o histórico
que o Governo tem de negociações com a UGT é o mesmo que tinha, dizer, nós temos vontade de negociar, mas negociar o quê? Disponibilidade para quê? A senhora Ministra, em determinada altura, chegou-nos a dizer, por exemplo, nós não abdicamos das traves mestras. Deixe-me ir mais atrás. Quando começámos a negociar, a primeira coisa que a UGT pôs foi o seguinte: nós queremos saber as linhas vermelhas. A senhora Ministra disse, não há linhas vermelhas. Ótimo. Então a UGT também não vai pôr já as linhas vermelhas. Nós tínhamos consciência que iam surgir, depois de algumas matérias, discutirmos algumas matérias. E nós tivemos algum cuidado em dizer, nunca ouviram a UGT dizer, as linhas vermelhas da UGT são estas. Dizíamos, nós temos que questionar esta e aquela medida, não sei o quê. Mas sempre disponíveis a negociar. E o Governo ia dizendo isso. Foi o Governo que nos últimos dias disse, o Governo não abdica das traves mestras. E explicou quais são essas traves mestras? Nós suspeitamos, mas eu, sinceramente... Mas foi-lhe dito abertamente? Está escrito sobre as traves mestras. Há um artigo da senhora Ministra, Governo não abdica das traves mestras. Certo. Foi a senhora Ministra que o disse, não foi a UGT. Mas foi-lhe dito assim, Mário Mourão? Foi dito à mesa de E negociações. foi explicado... Foi dito à mesa de negociações. Isto que está aqui já foi dito à mesa das negociações. E foi explicado que pontos são esses que o Governo identifica como essenciais? Nós sabemos, o banco de horas individual, os despedimentos, os horários flexíveis, o aumento da precariedade. Mas foi isso que foi transmitido na mesa das negociações? Da Sim, concertação o Governo ou com o disse GT? que isso eram, enfim, as traves mestras que o Governo tinha e que, enfim, não, eram questões que eles não abdicavam. E nesta altura, a UGT do que é que não abdica? Quais são as vossas linhas vermelhas e o que é que não abdicam para a questão da suspensão da greve? Olha, uma das questões é desde logo o banco de horas individual. Esse para nós é uma linha vermelha. O que é o banco de horas individual? É uma empresa que precisa de recorrer a trabalho extraordinário. Agora, se o fizer, deve pagar as horas extraordinárias ao trabalhador. Com o banco de horas individual, eles chamam um trabalhador, olha, vem cá, o senhor hoje vai trabalhar mais 2 horas, vai ficar aqui com um crédito de 2 horas, que vai gozar quando a empresa tiver menos coisa, mas não paga as horas. Portanto, nós estamos a trocar, nós estamos a diminuir o custo do trabalho, daquilo que é o trabalho das pessoas. Que é isto? Isto provoca um desequilíbrio e individual, e acaba com o grupal. Porque o grupal exige fazer referendos, exige negociação, está muito trabalho, negociar, dialogar, provoca desgaste, a gente sabe disso. E, portanto, o melhor é logo ir para o banco de horas individual, porque ele assim é a pesca à linha. Hoje é aquele trabalhador. E nesse ponto não há nenhum sinal da parte do Governo de que seja possível alterar a proposta? Nós estamos sempre à espera. Veja, o Governo, quando é que entregou este documento? Entregou este documento quando soube que a UGT ia para a greve geral. Era preciso chegarmos a um ponto deste para entregar um documento tão inócuo? Não era preciso. Já o devia ter entregue há mais tempo. Não foi na última reunião que nós pusemos essas questões, foi ao longo das reuniões. Então, porquê só agora é que o documento vem? Para dizer que, afinal, o Governo está aqui numa perspectiva de negociar, de dialogar. E não está. E não está. Por aquilo que foi o documento que foi entregue, não é o suficiente para que a UGT acredite que já há o ambiente negocial e de diálogo que a UGT pretende à mesa de negociações. Não há. O que é necessário para a UGT não avançar para a greve? Olha, a melhor coisa que poderia acontecer para a UGT não avançar para a greve é que todos refletíssemos se não era o momento, agora, de parar. Há uma coisa que diz, pare, escute e olhe. Eu digo, pare, escute e reflita. Eu acho que se o Governo entendesse, bom, vamos recapitular, vamos ver então onde é que quais são as linhas que nós devemos e até onde podemos
ir parte a parte. E vamos parar isto agora. Vamos dar mais tempo a isto. Mas parar de todo ou permitir uma reflexão mais prolongada? Não, por permitir, nós não fugimos às propostas. Se o Governo tem propostas, não estas, porque estas nem sequer esteve no programa do Governo. É preciso não esquecer. O que está aqui não fez parte do programa do Governo do Partido Social Democrata. Então é dar mais tempo à discussão? É dar mais tempo. Mas também é dar mais tempo e é refletir. Se aquilo porque que também nós... não foi imposto nenhum prazo, não é? Não, para terminar a negociação. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque é que esta proposta surge? No nosso ponto de vista, eu já o disse, portanto, vou repetir aqui porque já o disse publicamente. Para mim, isto tem a ver com uma questão ideológica. E mais, é um ajuste de contas dos patrões com a agenda de trabalho digno. Já o disse, repito, e nisso as pessoas já sabem aquilo que eu penso do projeto. Portanto, diga uma coisa, quais são as pressões que o país sofre para corrigir alguns desequilíbrios? Não há. O emprego bate recordes. O desemprego bate recordes, com exceção do desemprego jovem, onde a taxa é superior ao da União Europeia. As empresas estão a produzir. Aliás, aquilo que diziam quando fizemos acordos tripartidos, que os salários mínimos iam subir, nos acordos que o fizemos, aquilo que vem o diabo, isto vai ser uma razia, as empresas vão fechar todas. As empresas não fecharam, conseguiram responder àquilo que foram os acordos que fizeram no âmbito da concertação social, continuam a produzir e têm um problema, falta de mão de obra. Então o que é que este anteprojeto que o Governo quer agora pôr à discussão vai resolver os problemas da empresa? Diga uma coisa, a habitação. Mas vamos ao problema das empresas, porque eu sou suspeito a falar do lado dos trabalhadores. Nós temos uma estrutura económica muito baseada em pequenas e microempresas. Essas pequenas e microempresas têm um problema de dimensão e de escala. E por isso não são produtivas, não são competitivas. Então, quais são as medidas que estão aqui para resolver esse problema? De associar, de apoiar essas empresas a fundirem-se e a ter mais competitividade e a prepararem-se para se defender. Nada disto está aqui. Mas quando diz que era preciso parar para uma reflexão, tendo a greve marcada para 11 de dezembro, de que é que está a falar exatamente? O que é que propõe, na verdade, que aconteça para que essa reflexão exista? Aquilo que propõe é o que o GT já propôs no seu documento que fez chegar ao Governo com mais de 40 páginas. Portanto, por exemplo, nós temos um problema da habitação, que está também nos acordos da concertação social, a habitação com muito custo, não com o Governo Social-Democrata, com o Governo Socialista. O problema da habitação é uma das coisas que tinha que estar também na concertação social. Quais são as respostas que o Governo tem para os problemas da habitação? Zero. Problema. Acham que algum jovem vai ficar em Portugal sabendo que pode ficar precário até quase à idade da reforma? Porque aquilo que está aqui, dos contratos a termo, ele vai fazendo, levando e tal. Mas algum português, algum jovem dos nossos, que hoje tem, dos jovens que mais qualificados têm em Portugal, então eles não estudaram. Eles dizem, não, isto é um código de trabalho que me defende. Eu tenho futuro em Portugal, com salários ainda baixos. Nós propusemos, por exemplo, que o Governo, já que estava, enfim, a discutir questões boas para os trabalhadores na ótica deles, a senhora Ministra diz que isto é muito bom. Eu até estou preocupado que ontem um congresso da UGT não vai ela se candidatar a secretária-geral da UGT, porque todos defendem. Se vocês ouvirem o Presidente da CIP, é o maior defensor dos trabalhadores. Portanto, toda a gente está hoje a defender os trabalhadores. Mas deixe-me dizer o seguinte. Nós propusemos, por exemplo, nós estamos a discutir o orçamento. Todos os anos, depois dos acordos tripartidos, houve um reforço do salário mínimo e dos referenciais para a negociação coletiva. E nós propusemos isso. Um aumento intercalar do salário mínimo. Já aconteceu no ano passado. O Governo até disse que até 2028, os 1.100 euros, o esforço das empresas era menor se fôssemos repartindo esse esforço. Mas o Governo disse não. Bom, não disse que não. Disse, bom, isto faz parte do pacote.
A UGT não está disponível a tocar dinheiro por direitos. Isso já o dissemos. Mas é isso que eu ia perguntar. Há a possibilidade de existirem medidas fora do acordo da legislação laboral, mas que sejam contrapartida em sede de orçamento ou mesmo em diplomas à parte que a UGT aceitasse ou não? Não, nós não. Uma coisa tem a ver com o reforço do acordo. Outra coisa tem a ver com este pacote. Porque senão, porque é que, por exemplo, está a questão da segurança social, está a questão da formação profissional. Certo. Porque é que esta é a prioridade da concertação social? E não é a segurança social? Ou não é a formação profissional? Porquê? Mas isto tem que procurar a doutora Maria Mas do qual é Rosário. que é a sua ideia? Porquê é que isso está a acontecer? Porque eu já disse. É uma questão ideológica. É óbvio. Agora, é assim, no dia 10, na véspera da greve, há uma reunião. Já disse que queria efetivamente que se fizesse uma reflexão mais aprofundada, não é? Não, eu disse que a condição para quando não me fazer perguntou greve. para retirar a greve, Sim. para desistir da greve, que é, olha, uma das boas soluções era essa, não é a única. Não é a única. Não é a única, porque nós... Então, se não é a única, será muito difícil a UGT recuar em matéria da greve, porque também me parece alguma intransigência em relação a isso, ou não? Não há intransigência nenhuma. Então, no dia 10, se houver uma postura diferente do Governo, o que é preciso no dia 10 que aconteça ou no dia 19 for uma para não haver folha greve? como o documento que foi entregue, que já aqui Sim, referimos, já percebemos que uma folha como esta, Sim. se calhar o que nós temos que pensar é para cá 2 dias de greve, em vez de ser só um. Porque isto não é muito pouco. Para quem andou a negociar durante julho até agora, em várias reuniões, quer bilaterais, quer tripartidas, é muito pouco. E acho que estamos a criar uma situação de falta de confiança que faz que num processo como este de negociação e diálogo conta muito. Já chegaram a esse ponto? Não. Não. Então... Nós continuamos a estar na expectativa de que conseguiremos, com a nossa resiliência, fazer ver ao Governo que tem que discutir matérias que estão aqui, que hoje não dizem nada às empresas, nem vão resolver o problema das empresas em Portugal. Pronto. Mas se essa discussão acontecer e houver abertura para a discussão, nomeadamente do Banco de Horas e de outras reivindicações da UGT, haverá também abertura da vossa parte para recuar na greve depois da reunião do dia 10 ou não? Veja, o recuo da greve do dia 11 11. não tem a ver com uma medida. Exato. É com um pacote que tem Não, mais de 100. Eu só estava a tentar compreender quando Espera. diz que é preciso mais reflexão, Sim, mas ficamos sem perceber mas muito é um bem o que pacote é com preciso. mais de 100 medidas. Dá a ideia que, na verdade, nada Acha que fará a UGT recuar, não é? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então acha que nós em 5 meses não conseguimos produzir um documento que contemplasse as várias propostas? Acha que num mês e meio, menos de um mês, nós vamos conseguir isso? Eu tenho muitas dúvidas. Portanto, é difícil a UGT, nesse sentido, recuar relativamente à greve. Não, já lhe disse, o Governo pode dizer, bom, vamos dar mais tempo para esta discussão. Qual é a convicção da UGT? É que o Governo, a partir do dia 27, quer entregar isto na Assembleia da República. Tem uma situação parlamentar confortável. Há aí um partido que já disse, tragam tudo que a gente aprova tudo. Não chega. Nem tudo. Eu não sei se nem tudo. A amamentação e a parentalidade não foi ele que está a negociar, somos nós. Já está aceito, já está aqui muita coisa. Uma pequena coisa, não é? Está bem, mas está aqui, já não foi na Assembleia. Agora, mas o Governo tem esse respaldo e, portanto, naturalmente, é por isso que a nós nos leva, enfim, a ficar assim um bocado de dúvidas. Então, porquê agora vem o documento? Depois de marcarmos uma greve e de várias ações de luta, porque é agora que vem o documento e não vem há mais tempo. Veja, se tivesse vindo há mais tempo, provavelmente já tínhamos feito uma discussão e hoje já tínhamos outro documento. Mas, portanto, no fundo, o que exige é uma reformulação completa do anteprojeto que o Governo apresentou em julho. Não, o que eu exijo é negociação e diálogo e boa-fé negocial. É isso que a UGT exige. Sem data. Sem data. São questões muito sensíveis que estão aqui, que vão mexer com mais de 5 milhões de pessoas que estão no mercado. Vai responder ao documento que foi enviado? Sim, vamos responder. E por isso está a ser analisado e será também debatido
no Secretariado Nacional. Vamos responder, naturalmente, e na próxima reunião também apresentaremos outros que faltam, que não estão ainda neste documento e que já foram postos à mesa, e que a senhora Ministra até restou e que disse que queria analisar, porque é que ainda não está vertido neste documento. Nomeadamente? Questões que nós pusemos relativamente à questão do outsourcing, à questão dos contratos a termo, aos horários. No banco de horas. Banco de horas que já referiu. Também, sim, também o banco de horas, quer dizer. Vamos lá ver porque é que se acaba a essas empresas. Vejam, eu sou das pessoas de que no setor em que eu estou, mais prejudicado foi com o outsourcing. Na banca? Exatamente. Onde se perdeu milhares de postos de trabalho. E eu pergunto onde é que esteve o Partido Social Democrata e a senhora Ministra, que é indiscutível relativamente ao seu conhecimento e à sua a atividade que tem, do Código de Trabalho. Isso é uma das pessoas em Portugal inquestionável, e isso nós reconhecemos. Mas o mundo do trabalho é diferente. O terreno é diferente. E por isso, quando se diz, bom, vamos... Deixem-me dizer uma questão que é muito importante, que nós levamos na última reunião que tivemos bilateral, levámos uma fundamentação de uma grande empresa em Portugal que se chama EDP. Sabe para quê? Para a denúncia do acordo até à possibilidade da caducidade. Sabe qual é uma parte dos fundamentos que essa empresa evoca? O anteprojeto, que nem sequer ainda passou a projeto, nem sequer está aprovado. Portanto, vejam o ambiente e vejam como é que a UGT está numa mesa de negociações a pôr os argumentos que tem, e vão-nos surgindo estes dados. O anteprojeto, de qualquer forma, embora seja muito longo e complexo, foi apresentado em julho. O que é que aconteceu exatamente nas últimas semanas para terem tomado a decisão de avançar para a greve geral, nas negociações? Nas últimas semanas, principalmente na última reunião, há coisas que eu não vou dizer. Há uma coisa que eu não contribuo para nenhuma pressão nem tensão negocial, porque isso não ajuda à negociação. Mas, da última reunião, nós percebemos que o Governo encostou a UGT à parede. Não vou dizer como. E, a partir desse momento, nós viemos para a UGT, saímos da reunião, e eu, no dia seguinte, fiz a reunião do Secretariado Executivo disso. Meus amigos, ontem passou-se isto, e nós temos que passar à fase seguinte. Porque aquilo que percebemos é que o Governo vai levar a proposta, tal como está, para a Assembleia da República. A não ser que a UGT se comprometa a fazer um acordo. Mas nós não damos cheques em branco, nem fazemos um acordo em branco. O acordo falta muito. E por isso acho que nós não podemos perder a rua. E este é o momento de tomarmos medidas relativamente a isto. O Governo não avançou, apresentou-nos uma proposta que está muito longe daquilo que foram os contributos que a UGT deu. Apresentou depois. Exato, que apresentou depois. Portanto, só há... temos conhecimento que a UGT também teve pressões de vários movimentos. Aliás, eu tenho aqui cartas de movimentos que já recebemos ontem. Movimentos de que... Apoiar a decisão da UGT, movimentos cidadãos, Sim. dos jovens, a exortar a UGT a avançar, porque de facto o que estava em causa... Das famílias, um movimento das famílias, não sei de quê. Mário Mourão, diga-me uma coisa. Se o Governo
Em vez de, na reunião da Concertação Social, ter apresentado este anteprojeto, sem que vocês tivessem conhecimento de todo do que era, se tivesse feito, como já aconteceu no passado, reuniões prévias, antes de ir apresentar o documento, no fundo para recolher sensibilidades e perceber quais eram as pretensões, a vossa postura teria sido diferente? Claro que sim. Claro que sim. Há aqui E provavelmente dizemos ao Governo, olha, sobre essa matéria não queria aqui alguma agitação social, porque eu acho que não é este o momento que vivemos em Portugal, nem as empresas. Eu vou-lhe dizer que, sinceramente... Há uma inabilidade na condução da negociação? Pode ser. Eu não Pode digo ser, que ok. haja, mas é provável que sim, mas não sequer vou por aí, mas... enfim, acho que poderá haver, não sei se há, se não há, mas que o Governo, no meu ponto de vista, não conduziu bem este processo, não. Isso não tem... Não conduziu e não está a conduzir, é isso? E não está a conduzir. Sim. E deixe-me dizer que o problema... eu tenho dúvidas que os parceiros patronais estejam todos de acordo, com a exceção de um, estejam de acordo com esta proposta. Como assim? Apesar de haver uma outra coisa que os empresários querem, mas já foram declarações feitas dos empresários que mais valia salvaguardar aquilo que tem sido este Fórum da Concertação Social de estarmos a afrontar com medidas que vêm criar divisão no seio da concertação e não vão ajudar a resolver problemas. Foram empresários, associações empresárias que estão lá sentadas, que o disseram. Com exceção de uma, nomeadamente a CIP. Essa que está mais confortável com esta proposta. Ou seja, isto pode criar um clima na concertação social que não é favorável a outras negociações que é preciso também fazer, é isso? Acho que sim. Acho que a concertação social, se este projeto for para a frente, vai ser diferente do que foi até agora. Não tenho dúvidas disso. E a UGT procederá de maneira diferente a partir. O que está aqui é demasiado grave para que o Governo não esteja disponível para acomodar propostas de um parceiro que sempre esteve disponível para a negociação e que sempre privilegiou o diálogo. E foi a UGT que tem 47 anos. E a UGT fez greves com governos socialistas, com governos sociais-democratas, e fez acordos com os socialistas e com os sociais-democratas, o último com o atual Primeiro-Ministro. O último acordo que fez em Concertação Social foi com o atual Primeiro-Ministro. E fez greves com uma ministra do Trabalho que era dirigente da UGT, que nós apreciámos muito. Fez greve, sendo ela ministra do Trabalho, a UGT, e era socialista. E no interior da UGT não houve divergências relativamente a essa posição? Sei que a aprovação foi por unanimidade, mas foi fácil chegar a essa unanimidade ou não? Sim, isto foi consensual. Certo. Veja, a UGT não... existe tendências, porque é a lei que o obriga. A UGT exato. teve que fazer um congresso extraordinário por causa disso. Metia nos estatutos de direito de tendência. Nós na UGT, a UGT fez 47 anos. Não fosse este diálogo permanente, não é fácil, dá trabalho. Quer dizer, nós não podemos impor aos sociais-democratas, nem os sociais-democratas impor. Construímos consensos, dialogamos, até à exaustão. É por isso que as medidas que a UGT produz, aquelas que são as posições da UGT, são unânimes, são consensuais. E eu quero aqui dizer o seguinte, um ataque que façam aos trabalhadores sociais-democratas da UGT é um ataque que estão a fazer à UGT e a todos nós. Não é só aos sociais-democratas, é aos socialistas, é a todos. A UGT é uma central autónoma e independente dos partidos. E quando tem que agir, seja que partido lá estiver, age. Seja socialista, seja social-democrata, seja o que for. Agora fiquei com a ideia que o Governo estava à espera de um outro tipo de reação por parte da UGT e que terá ficado surpreendido com a vossa atitude, porque esperaria mais colaboração, ou pelo menos estava a contar com ela. É assim ou não? Colaboração não. Diálogo. Diálogo, sim. Nós não colaboramos com o Governo. Dialogamos e apresentámos... Colaboração no diálogo, digamos assim. Não sei. Não. Mas provavelmente quem assim pensou não conhece a UGT.
Mas podiam conhecer e podiam perguntar aos trabalhadores sociais-democratas qual era a melhor forma de fazer com que a UGT, enfim, pudesse evitar situações de ruptura, de descontentamento face às negociações. Eu não sei se o fizeram aos trabalhadores sociais-democratas, isso eles o saberão. Mas há agora uma coisa que eu digo: não vão criar na UGT nenhuma divisão. Nós estamos mais unidos que nunca, porque aquilo que nos move são os nossos valores, os nossos princípios. Mais reforçados, talvez, até, não? Eu acho que sim. Reforça mais a UGT e as suas tendências, os seus sindicatos e os trabalhadores que representamos. Há também, já falou aqui de que o Governo quer levar esta proposta ao Parlamento. No fundo, está-nos a dizer que há aqui uma partidarização também desta questão da legislação laboral e da revisão. É isso? Se assim for, eu acho que é. A partidarização que o Sr. Primeiro-Ministro referiu sobre que a UGT que o PS estava a fazer uma prova de vida através desta decisão da UGT, eu espero que ele não vá por essa via da partidarização, esquecendo aquilo que foi a concertação social. Há uma atitude que a UGT não fez, que fizeram os empresários. Na agenda do trabalho digno foi à concertação e que não houve acordo, e ela foi para o Parlamento. Nós continuámos a dar contributos, não deixámos de o dar. Mas houve ali uma parte que disse que ameaçava sair da concertação social. Foram os patrões. Nós não ameaçámos sair da concertação social. Vamos lá estar até ao fim, sem criar rupturas naquele fórum que é importante para o país, é importante para os trabalhadores. Vamos continuar lá, não ameaçamos nem vamos sair da concertação. É vantajoso o facto desta questão transitar já para aquele que será o futuro Presidente da República, porque tudo indica que sim, que será isso, e temos tido realmente declarações dos candidatos a dizerem que querem um consenso na concertação social. Isso, do seu ponto de vista, é favorável que assim seja? Sim, eu acho que a concertação social é um fórum muito valorizado em Portugal. E por todas as partes, os próprios empresários reconhecem que este fórum é muito importante para, enfim, encontrar os pontos de discórdia, que é o modelo da OIT. Por exemplo, há outra atitude do Governo. Por exemplo, nós logo no início dissemos, bom, mas nós podemos fazer acordos com os patrões. O Governo deve ser um árbitro. Aqui na concertação, como é na OIT, os governos não é que propõem, são os trabalhadores e os empregadores. E, portanto, se nós entendermos com os patrões sobre uma determinada questão, eu julgo que está as condições criadas para sair um acordo que não esteja o Governo, que tenha o papel de árbitro, com os patrões. Mas acha que isso seria possível? Não é possível. Das porque a conversas Sra. Ministra disse, bilaterais nunca que se teve? esqueçam que o Governo é um parceiro. Isso significa que se o Não é GT possível. e as associações Claro, o patronais... Governo é um parceiro e, portanto, tem os seus interesses nesta proposta. Mas da informação que reuniu nas reuniões bilaterais com os parceiros sociais, com as confederações patronais, acha que seria possível um entendimento em algumas matérias? Em algumas acho que sim. Por exemplo? Em algumas acho que havia. Então, o Governo acaba por ser um obstáculo. Em algumas... Isso é o que dizem os patrões quando lhes interessa dizer que o Governo é um obstáculo, não se meta na economia. Muitos comentadores não se metam na economia. Só que depois, quando precisa de dinheiro, é o Governo que tem que lá pôr. Mas no caso, agora em concreto? Não, eu não quero crer, porque eu acho que é importante o Governo estar à mesa da concertação social. É importante porque, naturalmente, toma conhecimento de questões essenciais do mundo do trabalho e, portanto, também pode intervir e corrigir algumas questões. Portanto, eu não digo que o Governo é um empate nisto. Mas aquilo que o Governo, nesta discussão, foi dizer que, atenção, há aqui mais um parceiro, é o Governo. E, portanto, ainda que houvesse algum entendimento parcial, teria que ter em conta a posição do Governo. Quando tu refere que foi colocado, enfim, encostado à parede, isso quer dizer que lhe foi posta uma condição, é isso? Ou sim, ou sim? Não, quer dizer, o Governo provavelmente esperava que o GT pudesse vir a fazer um acordo
numa proposta muito idêntica à que está na mesa. Essa está fora de questão. Nós nunca estaremos para aí virados de celebrar um acordo que não se traduza em alterações profundas neste documento que aqui está. Porque foi isso que o Governo diz. Este é um anteprojeto, por isso é que é um anteprojeto para acomodar as propostas dos parceiros. Mas também, quando se diz, mas não abdica das traves mestras, há ali, enfim, uma situação que afinal não é disponível para acomodar as propostas dos parceiros. Em simultâneo temos no Parlamento, como já referimos, o Orçamento do Estado, que está neste momento na fase da especialidade e que, enfim, também já foi dito pelo Governo que não há muita margem para acomodar alterações. O que é que espera que possa sair deste Orçamento do Estado? Enfim, como é que o caracteriza, considerando que não haverá muitas alterações? Bom, eu gostaria, por exemplo, que as questões que se relacionam com os trabalhadores, nomeadamente o reforço dos salários, da valorização salarial, nós não tivemos uma campanha há muito tempo, foi há pouco, recente, e todos os partidos falavam na valorização salarial, no combate aos baixos salários. Mas depois da campanha e por isso nós propusemos logo no início desta discussão, e uma vez que estávamos em vésperas de começar a discutir o Orçamento de Estado, se o Governo tinha intenção ou não de fazer o tal reforço, porque é o Orçamento que tinha que ir o reforço do salário mínimo, mas também os referenciais da negociação coletiva sobre isso, a neutralidade fiscal, as respostas que o Governo tem relativamente ao apoio à habitação, quer na aquisição, quer no arrendamento. E nesse aspecto fica tudo muito aquém, é isso? A questão nós também sobre os reformados e pensionistas alertamos o Governo de que não é dando suplementos ou compensações que vai resolver o problema dos nossos reformados e dos nossos pensionistas, que deviam ser, enfim, prestações e a valorização das reformas, e não está sempre dependente de que venha um Governo e diz agora vamos dar um suplemento. Então valorize-se as reformas se temos condições para isso. Não sei o que vai sair do orçamento, nós fizemos os nossos contributos para o orçamento, não sei aquilo que vai ser acomodado nesta discussão da especialidade que se está a realizar. Vamos esperar que... sabemos que, entretanto, havia contributos de partidos que queriam fazer na Assembleia da República, que naturalmente nós também defendíamos, incluindo o próprio Partido Social Democrata. E, portanto, vamos esperar daquilo que será o documento final que irá no dia 27. Em relação ao salário mínimo, que também tem incidência orçamental, não é? O GT, de facto, inicialmente propôs que o Governo fosse um pouco além daquilo que está no acordo de rendimentos, tal como aconteceu nos últimos anos. Inicialmente, a Ministra do Trabalho mostrou-se aberta a negociar este valor. Mas depois acabou por dar a questão como concluída. Porquê que acha que, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, não houve uma revisão em alta daquilo que está no acordo de rendimentos? Porque eu acho que este Governo, pelo menos na atitude que tem demonstrado, está mais para o lado dos patrões que para o lado dos trabalhadores. E, portanto, provavelmente entende que não é no lado dos trabalhadores que está a ser preciso um reequilíbrio daquilo que são, quer em termos salariais, mas é do lado dos patrões. E, portanto, fez uma opção e fê-lo há muito tempo, à mesa de negociações. Portanto, era preciso apoiar as empresas e, de facto, com a proposta que apresentou, disse aquilo ao que vinha. Portanto, foi essa a opção do Governo. Mas as empresas vão ficar melhor com este orçamento? Não, nenhuma empresa vai ficar melhor com esta Nem as proposta. grandes empresas? Essas são aquelas que vão estar à mesa no festim. Essas não tenho dúvidas que vão. Porquê? As grandes empresas, tudo o que está aqui, assenta como uma luva à TAP. E nós sabemos o que é que se está a preparar para a TAP. Assenta com uma grande luva EDPs, A banca? a banca, setor financeiro e outras empresas. Isto é excelente,
Porque tudo o que está aqui parece que está mesmo vocacionado para esses grandes setores de atividade. E em relação O ao que quer orçamento, dizer sim. com isto que vem para aí coisas muito más, não é? Porque os patrões, porque nós temos sentido é que a negociação coletiva não se tem desenvolvido. Sentimos ali, vamos empurrar isto, vamos empurrar, porque há a expectativa de que possa ser aprovado um projeto de lei que lhes venha, de facto, a dar mais força. E, portanto, então, vão-se arrastando as negociações e, enfim, não têm havido. Isso está a acontecer também na banca, porque estão em negociações agora, não é? Claro, veja, a banca é um setor que dá milhões de lucros por dia. E os sindicatos da UGT da banca fizeram uma proposta que tem a ver com 4,6, que é os referenciais para a negociação coletiva. A banca respondeu com 1,25% ou 1,5%. Sim. 1,5%. A banca esqueceu-se. Ou seja, mas se nós compararmos o vencimento dos administradores da banca com a Europa, eles estão equilibrados ou até acima, em alguns casos. Se formos equiparar os vencimentos dos trabalhadores, daqueles que, nos momentos difíceis por que a banca passou, deram a cara, estavam à frente do balcão. Alguns até foram ameaçados, quando foi o caso do BES, que eu conheço alguns casos. Bom, e a banca faz uma proposta de 1,5% de um setor que dá milhões. Agora já começa a falar, bom, agora vem aí tempos maus. Quando vêm os tempos bons não é o momento. Então isso significa que, do seu ponto de vista, haverá mais dificuldade em, neste contexto político, os patrões aceitarem fazer verdadeira negociação e ir ao encontro das pretensões dos sindicatos? É isso? E vamos necessariamente com isso assistir também a mais contestação? Sim, eu acho que os patrões, não é os empresários, mas os patrões estão a aguardar o que é que vai sair disto, porque isto, de facto, se for aprovado tal como está, o trabalho deles está facilitado, daquilo que eles querem fazer às empresas, portanto, está facilitado. A UGT vai resistir a isso. Vai estar na luta, na rua, na mesa, porque a mesa de negociações também é uma forma de luta. E vamos estar nessas duas frentes. Mas a verdade é que o contexto económico também não é muito favorável, não é? E isso significa que, face a este orçamento e ao que está em cima da mesa, poderemos também vir aqui a assistir a um agravamento das condições de vida dos trabalhadores, do seu ponto de vista, ou não? Ou como a inflação está mais ou menos equilibrada, isso não vai acontecer? Não, julgo que não. Julgo que não. Vamos lá ver. A situação não está assim muito difícil. Os dados que temos... Estou a falar no contexto europeu, ou seja, enfim, Portugal tem um excedente, mas curto no orçamento. Sim. É óbvio. Mas... E temos assistido a muitas fábricas a fechar, porque há interrupções nas cadeias de fornecimento, enfim, estamos a ver novamente layoffs a acontecerem, e é neste contexto que lhe pergunto. E é neste contexto que a gente estranha que venha uma proposta destas, em vez de criar medidas para apoiar essas empresas, para continuar a fazer trabalho, de uma forma, de um modelo diferente. Porque também se fala muito na produtividade em Portugal, que é baixa. E é baixa porquê? Porque tem a ver muito com a organização das empresas. Há um estudo que recentemente foi divulgado, em que dizia que os trabalhadores são mais qualificados que muitos dos patrões nas empresas. E por isso nós estranhamos que seja este o momento. Porque a senhora Ministra, o que é que diz o Governo? A senhora Primeira-Ministra, acho que já disse. É quando as coisas estão bem que nós devemos fazer propostas daquelas questões que são mais fraturantes. Mas quando o país está mal, também é este o momento de cortar, porque nós precisamos cortar, porque temos que corrigir, não sei o quê. Portanto, nunca há um tempo favorável para os trabalhadores para verem a sua vida melhorar. É isto que o Governo diz. Agora é que nós devemos fazer esta, porque isto está bom, está a andar bem, as empresas estão a funcionar, o emprego está a baixar, até há falta de mão de obra, não sei o quê. Agora é que é o momento para virmos com estas propostas. Mas se o país, quando estiver mal, o discurso vai ser o mesmo. Agora é o momento, temos que cortar, temos que corrigir, que é o que a banca já está a dizer. Nós agora temos que ter prudência, porque agora pode vir aí momentos difíceis. Mas e, qual portanto, é a vossa nunca estávamos percepção? numa situação. Qual é a vossa percepção para o próximo ano neste enquadramento? O que é que, do vosso ponto de vista, poderá acontecer? Claro que a guerra que temos à porta da Europa,
a França, países onde Portugal, naturalmente, tem exportações do qual depende. Claro que Portugal tem que, de facto, é uma economia frágil e, portanto, tem que se preparar para esses maus momentos. Mas eu pergunto se é com este pacote que vamos dar resposta a essas ameaças que podem surgir. Não é, certamente não é com isso. E, portanto, eu acho que o que Portugal tem que fazer é continuar no mesmo rumo e na mesma trajetória que há 4 ou 5 anos tem vindo a tomar e que tem resultado positivo para Portugal, como nunca vimos. Mas está a falar das contas certas, está a falar Tudo, é das contas certas, é das empresas, a economia a funcionar, as empresas a produzir, a estarem em condições de pagar melhores salários aos trabalhadores, tudo isso, e isso é importante, porque se houver perturbação social, também aí vamos ter um problema. Exato. Portanto, não ajuda. Neste contexto, em que, como diz, a economia continua a criar emprego, em que a greve foi anunciada com praticamente um mês, não é? De antecedência, e em que o que está em causa é um anteprojeto em forma de lei, portanto, difícil de compreender para a maior parte das pessoas, não acha que esta pouca antecedência em relação à marcação da greve e também o facto de, por vezes, admitir poder suspendê-la, em algumas circunstâncias pode acabar por resultar numa fraca adesão e dar dessa forma um argumento ao Governo? Não, vão lá ver. Fraca adesão, não. Os trabalhadores sabem, aliás, eu pelo que faço, a UGT fez uma informação, às vezes nós temos problemas na comunicação, isso é um problema que temos. A UGT fez, todos os sindicatos receberam isto, que mandaram para todos os sócios. Nós começámos a preparar, quando não estava a funcionar o diálogo, a concertação, então nós começámos a preparar a rua, a luta dos trabalhadores. E, portanto, isso já foi... Junto dos sindicatos? Junto dos nossos sindicatos. E, portanto... vocês já estão a mobilizar-se para a greve? É óbvio, nós não podemos perder em vista a greve, não é? Porque... mas sem descurar naturalmente a parte essencial. Nós não queremos greve. A greve significa que os trabalhadores têm que perder um dia nesse dia que fazem greve. Os trabalhadores, enfim, têm salários baixos. Mas estão a mobilizar-se para ela. Agora estamos a mobilizar. E esperam uma adesão grande à greve? Eu quero dizer que já há 2 ou 3, há 2 meses, já disse aos sindicatos, nós estamos a negociar, esta é uma forma de luta, mas não podemos descurar a outra, que é a luta e a rua. Portanto, é bom que os sindicatos se preparem todos para isto. E, portanto, nós já sabemos... Então espera uma grande adesão, apesar de ter sido convocada com tão pouco tempo? Espero, até porque espero essa grande adesão, porque não é só as 2 centrais sindicais que nesta greve até estão consensualizaram alguns aspectos, mas é outras estruturas independentes sindicais que também, e sindicatos independentes, eu recebi vários já na UGT, que se disponibilizam para que os seus sindicatos também contribuam para reforçar a greve geral e a mobilização dos trabalhadores. Portanto, eu espero uma grande mobilização e estou certo que os trabalhadores vão dar resposta àquelas que são as preocupações dos seus sindicatos e dos seus representantes. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta breve. A primeira é: e se eu fosse rico? E se eu fosse rico? Enfim, estava bem financeiramente e claramente que gozava a vida de uma forma diferente, se calhar muito mais agradável. SNS? É um problema em Portugal. Tem sido descurado e que é uma ameaça que eu espero, que paira sobre todos nós, que eu espero que não se concretizem. É favorecer o privado em detrimento do que é o público. Imposto sobre produtos petrolíferos, ISP? Quando falamos de impostos, nomeadamente nos produtos petrolíferos, eu sei que Portugal importa e, portanto, não é uma das nossas riquezas, mas que são necessários porque também é verdade que os produtos petrolíferos também fazem mexer a nossa economia e, portanto, terá sempre um impacto
negativo na vida das pessoas, porque vai ainda agravar mais a vida das pessoas e a inflação, naturalmente. Para uma resposta um bocadinho mais breve, o Web Summit. Ótimo. Eu acho que foi um bom projeto que Portugal ainda continua a realizar e tem contribuído para trazer empresas e novas alternativas ao mundo do trabalho. Lucro. Lucro que beneficia apenas o grande capital. Candidato presidencial. Espero que saia o candidato presidencial que tenha sensibilidade para as questões do trabalho e dos trabalhadores portugueses. Luís Montenegro. É um primeiro-ministro que eu espero que seja sensível também e aberto ao diálogo e à negociação que Portugal precisa para continuar a crescer. Natal. A festa da família. Portugal. O melhor que temos é o país onde vivemos. E é este. Mário Mourão, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital no site da RTP, com o secretário-geral do UGT. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.